Salve galera! O tema do vídeo de hoje é: o que é derrotar o governo Bolsonaro? Os caminhos da esquerda. Nos últimos tempos vem se debatendo muito qual é a tática mais adequada para derrotar o governo Bolsonaro. Algumas pessoas argumentam que a gente precisa fazer unidades mais amplas, inclusive com a direita não bolsonarista, leia-se PSDB, setores do DEM, setores do PMDB, criando uma espécie de frente democrática, considerando evidentemente que PSDB e DEM são parte de defensores da democracia, contra a extrema-direita. A ideia é bem simples. É necessário isolar a extrema-direita, isolar o bolsonarismo, e todos que não são bolsonaristas são aliados potenciais. Recentemente, a antropóloga Rosana Pinheiro Machado, aquela que comparou bolsonarismo com maoísmo e pouco tempo atrás falou que criticar Tabata Amaral era fogo amigo, deu uma entrevista dizendo que a oposição tem que dialogar com todo mundo e, ao mesmo tempo, criminalizando os comunistas, a esquerda radical. Nessa entrevista, a antropóloga, ela fala que quem admira Mao e Stalin só pode ser ignorante, né? Jovens ignorantes, deslumbrados com esses sentimentos totalitários. Repare bem, desde a eleição de Bolsonaro, cresce cada vez mais o ataque aos comunistas. Como o Pedro Maren, da revista Ópera, demonstrou em duas brilhantes matérias, desde a eleição do Bolsonaro, os comunistas são cada vez mais vítimas de ataque. Os comunistas, os radicais, os supostos stalinistas e por aí vai. Então essa tendência de comparar supostos extremos, comparar Hugo Chávez com Bolsonaro, Mao Tse Tung com Bolsonaro, Stalin com Bolsonaro. Recentemente, a Flip, a Feira Literária de Paraty, que é o evento literário mais importante do país, decidiu homenagear a escritora conservadora e apoiadora da ditadura empresarial militar, Elizabeth Bishop. Quando isso foi anunciado, várias pessoas com razão foram criticar e já apareceu gente para comparar a Elizabeth com Jorge Amado, né? Porque Elizabeth apoiava a ditadura e Jorge Amado era stalinista, apoiava a União Soviética. Então, repare, existe uma operação de rebaixamento do horizonte político em curso. É basicamente o seguinte: se reduz Bolsonaro ao governo Bolsonaro e não ao programa, especialmente econômico, que ele vem tocando. Note, desde o segundo governo Dilma, com Joaquim Levy, se começou um programa de ajuste fiscal antipopular e antinacional que só vem se aprofundando e ficando cada vez mais violento. Então existe um conjunto de medidas a serem revogadas, destruídas, se a classe trabalhadora quiser ter algum alívio no crescimento da pobreza, da miséria, da fome, que vai desde contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, uma série de cortes de investimentos em saúde, educação, cultura, lazer, a emenda constitucional 95, chamada de PEC da morte, que congela por 20 anos investimentos reais em saúde, educação, segurança, transporte, privatização de subsidiárias da Petrobras, entrega de postos do petróleo para empresas multinacionais, entrega da Embraer para a Boeing, enfim, a lista é infinita. Então, o governo Dilma com Joaquim Levy, o governo Temer e o governo Bolsonaro vem operando esse pacote de ajuste fiscal antipopular, antinacional e antidemocrático cada vez mais violento. Paralelo a isso, vem também endurecendo o Estado penal burguês no Brasil, uma política de legitimação do extermínio, de encarceramento em massa cada vez mais violento, aliada a uma política regressiva, reacionária no campo da cultura, da educação e dos costumes. Veja, derrotar o governo Bolsonaro, fazer com que Bolsonaro, por exemplo, perca muitos votos na eleição agora de 2020, ou que ele não seja reeleito em 2022, não significa retroceder nessa agenda político-econômica que ele está tocando, aliado a Paulo Guedes, Moro e companhia, representando a burguesia. A gente já teve uma experiência histórica, que foi com o governo Lula, que prometeu revogar todas as medidas do governo FHC, e quando chegou lá, Lula respeitou os contratos, foi dialogar com George Bush e prometer que não iria mexer em nada. E como a gente sabe, nenhuma das contrarreformas do governo FHC foram revertidas, muito pelo contrário, o petismo aprofundou várias delas.
A consequência, dentre várias possíveis, é, por exemplo, a Vale privatizada no governo FHC, destruir 2 cidades e continuar impune até hoje. O governo do PT que prometia que quando chegasse lá, iria tomar a Vale de volta para o povo brasileiro, para os trabalhadores. Isso não aconteceu. Então existe todo um processo de tentar fazer o mesmo agora. Como eu venho defendendo em várias entrevistas, palestras, formações, o bolsonarismo ele é um fenômeno necessariamente transitório. A classe dominante não pode ficar por 10, 15, 20 anos nessa ofensiva brutal permanente. Em algum momento, para evitar até uma explosão social ou até o simples medo dela, vai ter que vir um projeto mais light, um projeto que mantenha toda a lógica de política econômica, política externa e política de segurança pública que está aí aplicada, mas apresenta uma dimensão mais fofa, mais light, uma coisa que diga que tem preocupação social, que tente aliviar um pouquinho a extrema miséria, a fome crescendo, o desmonte dos serviços públicos. Essa alternativa já vem sendo preparada, né? O nome dela é Luciano Huck. Inclusive, grande parte da esquerda brasileira está fazendo um papel de otária tão grande que está elegendo figuras como Felipe Neto, como uma espécie de guias da esquerda, que vai ser um dos cabos eleitorais da futura campanha do Luciano Huck. Só que, para além da alternativa do Luciano Huck, o petismo também trabalha dentro dessa perspectiva de manter as contrarreformas até aqui aplicadas e gerir uma nova ordem política pós-bolsonarista. Rodrigo Maia trabalha dentro dessa perspectiva e um conjunto de intelectuais cada vez mais assanhados também querem garantir isso. Então eles vêm reduzindo o horizonte político. É como se para eles derrotar Bolsonaro fosse Bolsonaro não ser reeleito. É isso, e acabou. A possibilidade de organização popular e radicalidade para reverter as medidas aplicadas de 2014 para cá e até antes e tentar pensar uma transformação radical, estrutural, revolucionária do nosso país tem que ser excluída de cena. É por isso que os comunistas, os radicais, são cada vez mais atacados. Por isso que no The Intercept, na Folha de São Paulo e vários outros veículos de comunicação cada vez mais pipocam artigos comparando Fidel com Pinochet, comparando Mao com Bolsonaro, falando do perigo do neo-stalinismo. Atenção, esse ponto é importante. Toda essa polêmica histérica que vem rolando nos últimos dias sobre um suposto neo-stalinismo que cresce porque os jovens estariam apaixonados por Stalin, né, por aquele bigode maravilhoso, aquela coisa linda, meu Deus. Os jovens estariam apaixonados por Stalin. Isso é parte desse processo de rebaixar o horizonte político, tirar de cena qualquer radicalidade, inclusive normalizar o bolsonarismo e tudo a ele associado com uma simples expressão aceitável do sistema político. O Quebrando Tabu, por exemplo, que é aquela página, né, que ama maconha e odeia pobre. Essa é a síntese do Quebrando Tabu. Ele vem promovendo uma série de encontros sobre despolarizar a política, né? Então coloca Marcelo Freixo e Janaína Pascoal, Kim Kataguiri e Sâmia Bonfim para conversar e por aí vai, dentro da ideia de normalizar essa direita, essa extrema direita protofascista, como componente normal do sistema político, se descolando das supostas áreas mais radicais. Nesse ponto, inclusive, é até interessante, como no PSOL, recentemente teve uma polêmica muito grande, porque o vereador Leonel Brizola Neto fez uma homenagem protocolar à iniciativa da Coreia Popular, vulgo Coreia do Norte em defesa da paz. O pessoal saiu com declarações desesperadas, né, anti-Coreia do Norte, anti-Kim Jong-un, inclusive atacando o próprio membro do partido, né, o vereador Leonel Brizola. Isso é engraçado, porque a própria Sâmia, que declarou repúdio à atitude do vereador, sentou com Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, para quem não lembra, era o cara que dizia que ia exterminar o MST na base da bala. Era o cara que é anti-movimento sindical, anti-movimento popular, que defende todo tipo de política de ataque à classe trabalhadora. Então pode sentar com Janaína Pascoal, com Kim Kataguiri, com Alexandre Frota, com PSDB, mas não pode homenagear Kim Jong-un, porque isso é neo-stalinismo. Percebe como vai se criando uma lógica de uma política fofa? Aliás, recentemente um jurista comentou que eu faço um trabalho muito importante em combater a esquerda fofa. É um senso comum esquerda fofo. Veja, essa coisa dessa esquerda fofa, que quer o diálogo, que quer unir os diferentes, que quer despolarizar,
que reduz derrotar Bolsonaro a ele perder uma eleição, essa esquerda ela quer acabar com o nosso horizonte político. É uma esquerda burguesa, uma esquerda funcional à ordem do capital. O mundo ele não é dividido entre conservadores e progressistas. A burguesia tem várias expressões políticas, desde conservadores reacionários, passando por liberais progressistas, até pessoas da esquerda do capital, como eu gosto de chamar. Então, Bolsonaro, Haddad, Tabata Amaral, Luciano Huck, por exemplo, são todos representantes da ordem burguesa, com configuração político-ideológicas diferentes. O que eles querem nesse momento de radicalidade, não só no Brasil, como no mundo, em que cada vez mais a política vá para os extremos, e no Brasil já está formado um polo de extrema-direita, não se forme um polo de extrema-esquerda radical com base de massas. Eles querem manter o sistema político tal como está, por isso o ódio aos comunistas, por isso a histeria do neostalinismo, por isso esse falso debate de reduzir a derrota ao bolsonarismo a uma simples derrota eleitoral. Por isso a defesa louca, agoniada de alianças com o PSDB, com o DEM, com o PSD e por aí vai. Aqui está uma escolha muito clara. Se a gente tem como horizonte político que a derrota do bolsonarismo, que é um representante da ofensiva burguesa imperialista, passa por um programa que, sabendo fazer as mediações e defendendo as liberdades democráticas que ainda existem, aposte na reorganização política, teórica e organizativa da classe trabalhadora e compreenda que a gente precisa de uma virada radical na conjuntura política, esse caminho entende que a gente só vai derrotar o governo Bolsonaro com uma ofensiva histórica da classe trabalhadora. O outro caminho significa, numa eleição em 2022, em 2026, talvez fazer com que Bolsonaro perca a eleição e aí venha um social-liberal fofo da vida, mantenha tudo que foi aprovado e a gente faz a gestão da barbárie. É isso que está em jogo. Essa é uma dimensão fundamental da luta de classes no Brasil hoje. Um confronto entre social-liberais e os comunistas, os radicais, que são cada vez mais atacados. E nesse caso a história mostra qual é o caminho correto, qual é o caminho adequado. Inclusive a gente tem até um vídeo no canal sobre frente antifascista, como derrotar o fascismo. Não deixe de assistir, vai estar aparecendo por aqui em algum lugar. Pense bem o que você quer. Você quer essa ordem, tal como está, cada vez pior, sendo gerida, ou você quer tentar construir um outro futuro, um outro Brasil, um outro país? É isso que está em jogo. É isso que eles querem esconder. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho, ouvir o Revolu Show, o melhor podcast do Brasil, quiçá da América Latina e do mundo, que é inclusive o podcast mais ouvido na China, né? O presidente Xi Jinping escuta muito, inclusive, beijo presidente Xi, tamo junto. E também sacar os cupons de desconto que estão aqui na descrição da Baioneta e da Veneta. É isso, obrigado e até a próxima.